hoje em dia eu faço a utilização do sistema do RP e aí ele me ajuda na na extração dos relatórios que eu tenho do dia anterior, do que eu tenho ali, por exemplo, até no mesmo dia, eu consigo ver o resultado do apontamento que se faz do processo da linha. Então, assim, por exemplo, não é preciso ter uma pessoa lá que perca horas do seu dia fazendo transcrição, né? Vamos dizer assim, em relação do que está no papel, que alguém apontou no papel, para uma planilha de Excel para gerar um relatório futuro. Então, o RP ele te dá uma velocidade, te dá uma confiabilidade de dados muito maior do que se você tivesse ali no papelzinho, né, fazendo a medição. Está começando mais um conteúdo do quadro Palavra de Especialista, produzido pela equipe do blog Industrial da Nomos. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está a Aline Melo, que é engenheira de produção, é especialista em engenharia de processos industriais, e aqui nesse conteúdo vamos bater um papo sobre a função do supervisor de produção. Vamos lá? Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar, né, de contribuir com a minha experiência. Aline, para a gente poder iniciar, eu gostaria que você falasse para nós quais são as principais responsabilidades e qual é o papel de um supervisor de produção dentro de uma fábrica. Então, né, a supervisão de produção é uma função que ela é uma é super estratégica, assim, no sentido de trazer os objetivos estratégicos da unidade, ou seja, da companhia, né, onde você está inserido, e trazer isso para o chão de fábrica, né, ou seja, como eu vou realizar os meus objetivos lá que está no macro, né, que está com o CEO da empresa, para o operador um para o operador 2, ou seja, as pessoas que estão ali na base da cadeia do chão de fábrica. Então, assim, quando você olha para essa função, então você precisa ter o domínio ali, né, e supervisionar de fato três, que eu posso chamar assim os três P's, né? Que é o produto, ou seja, aquilo que você está na manufatura, né, que agrega o valor para o negócio. O processo, que é o como você faz o produto, e o mais importante, que são as pessoas. E aí, o maior desafio, independente, por exemplo, do processo que você esteja inserido, o maior desafio são as pessoas, porque cada uma pessoa ali é diferente, né? Cada um tem um perfil diferente, uma vivência diferente. Então, a sua missão ali é aliar esses três pontos para que a gente consiga ter um excelente resultado. E para que você consiga executar esse como que você citou, quais são as responsabilidades que estão dentro do seu portfólio? Quais são as atividades que geralmente recaem sobre o supervisor de produção? Quais são essas tarefas, por exemplo? Então, assim, quando você olha, por exemplo, para o produto, você precisa garantir que ele esteja de acordo com as especificações técnicas, ou seja, de acordo ali com o processo que você está inserido. Quando você olha para o processo, se ele atende também às normas, a ISO, principalmente, por exemplo, se a gente tem uma segurança, ou seja, se o ambiente ele propõe uma segurança para as pessoas, né, e está de acordo ali com o que a gente precisa produzir. E as pessoas, então, a gestão de pessoas, desenvolvimento, feedback, orientação, o plano mesmo de produção que a gente precisa, por exemplo, ter a todo momento ali quanto a gente precisa, né, produzir, entregar. Então, essas responsabilidades em geral, assim, eu costumo dividir tanto entre segurança, qualidade, produção, no sentido do produto, mas também custo, e as pessoas, sabe? Então, a gente precisa ter um pouquinho ali de atividades em cada canto. E, assim, para mim, enquanto engenheira de produção, hoje a gente sabe que a engenharia ela é muito flexível. Então, assim, existem pessoas que são formadas em engenharia de produção, mas está numa área comercial, está numa área financeira, para mostrar, assim, que o leque é bem amplo. E aí, a manufatura, para mim, ela dá aquela possibilidade de você ter aquela visão geral da produção, e aí você encaminhar para aquilo que você realmente gosta, né? Que é o processo, as pessoas, enfim, aí faz você que você seja dinâmico, sempre procurando várias alternativas. Então, a produção, você precisa não só olhar ali o processo, né? Não só olhar o produto, mas você tem que olhar a qualidade, as pessoas, o custo de fábrica, o que a produção impacta, né? Ou seja,
que é que a gente vai trazer de custo-benefício. Então, para mim, é muito legal estar na manufatura e eu gosto muito. É algo que eu realmente me identifico por essa visão ampla, sabe? Holística do negócio. Você nunca fica direcionada em um ponto só. Você sempre tem que estar observando tudo ao seu redor ali. E o que é muito compatível com o mundo que a gente vive hoje, né? Então, assim, são várias informações a todo momento e você ali precisa estar equilibrando vários pratinhos, né, para dar tudo certo no final. E dentre todas essas frentes que você precisa avaliar no seu dia a dia para poder conseguir fazer um bom trabalho, como você citou, a parte de segurança, a parte de qualidade, o próprio planejamento, o próprio controle daquilo que foi planejado, o liderar pessoas e todas as outras coisas que estão envolvidas ali na atividade de um supervisor de produção, Aline. Quais são os principais desafios? Queria que você detalhasse um pouco mais. Quais são geralmente os desafios enfrentados no dia a dia de um supervisor? Sim. Para mim, o maior desafio são as pessoas. É você trazer aquele objetivo estratégico da companhia para o chão de fábrica, ou seja, para as pessoas ali que estão, né, que têm um primeiro contato ali com o processo. Então, assim, vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho no processo de extrusão e aí a gente tem um dos indicadores é justamente a variação peso. Então, é quanto você vai a mais para o cliente que ele não pediu. Ou seja, eu preciso entregar 100 gramas, por exemplo. Eu entrego 105, isso não é aquilo que foi determinado para entrega, né? Por exemplo, o cliente ele paga pelo valor agregado que foi correspondente ali. Então, se foi a mais, a empresa ela tem um custo. É a mesma coisa o processo que eu estou inserida. Então, é um processo de extrusão na fabricação de tubos. Então, se ele vai um pouquinho mais pesado, o cliente ele vai um pouco mais de material, né, da fábrica, da empresa para o cliente. Então, a gente tem esse indicador de variação peso que é estar controlando ali. Então, para a companhia, né, para a estratégia, eles veem, por exemplo, a gente precisa reduzir X reais. E como é que eu faço essa tradução para a minha operação? É tipo, ó, cada atividade que vocês fazem é importante. Então, o que é que a gente pode fazer para o tubo ali ir de fato com as especificações técnicas, não ir acima do planejado? Então, é trazer muito mais essa base do propósito, ou seja, entender mostrar para cada um a sua função ali, o que eu espero de cada um no sentido de tipo alinhamento das expectativas, trazendo ele com o engajamento do time, né, com o sentimento de dono, e para desdobrar todas essas atividades que, até certo modo, ficam bem estratégicas. Então, assim, eu preciso reduzir X reais, como eu falei. E aí, como é que eu digo para a operação que a atividade dele impacta nesse resultado? Então, ó, essa sua atividade aqui de fazer essa medição é super importante, porque ela está extremamente relacionada com no caso, a espessura, os valores. Então, quanto menor atendendo a meta, a gente consegue ter uma boa redução do indicador que está relacionado em termos financeiros para a empresa. Então, assim, para mim, o maior desafio é alinhar os objetivos estratégicos da companhia com a base ali da operação, porque assim, a gente entende várias vezes, né, as pessoas às vezes têm um sentimento de que a manufatura, as pessoas elas são substituíveis e não são, né? Cada pessoa é única, é diferente e trazer esse sentimento de dono para mim na fábrica é o mais desafiador. Porque quando a gente está com as pessoas, quando a gente está com o time engajado, não tem meta específica, um indicador, sabe, que seja distante de alcançar, porque fica todo mundo no mesmo objetivo. Então, eu trago muito isso para eles, assim, diariamente, da importância deles, da contribuição, para que a gente possa conseguir atingir esses indicadores e conseguir atingir esses resultados. E não só quando a gente fala financeiro, né, mas também, por exemplo, metas relacionadas à qualidade do produto, ao envolvimento, à entrega, ou seja, toda entrega, a minha operação ela precisa estar bem engajada para o resultado. E na sua visão, Aline, quais são as principais habilidades que um supervisor de produção, enquanto gestor, enquanto líder, precisa ter para poder conseguir desempenhar bem esse papel de supervisão? Eu acredito que a escutativa, para mim, assim, eu colocaria em bem
Assim, para mim, a escutativa seria o principal ponto, porque você precisa estar muito junto das pessoas, né? E realmente acolher, e realmente escutar todas elas. Então, uma solicitação, um pedido, às vezes as pessoas precisam de um tempo seu disponível ali para que você fale com elas, que você escute. Cada pessoa é diferente. Então, para mim, a escutativa, ela é uma das principais habilidades que se precisa ter. E além dessa habilidade interpessoal, quais são as habilidades técnicas que você também julga que são importantes? Um bom gerenciamento de projetos, no sentido de hoje em dia, né, a gente tá, todas as empresas, quando a gente fala de manufatura, de processo, está muito relacionado à melhoria contínua. Então, por exemplo, quando você possui conhecimento ou algumas análises críticas, tipo assim, hoje em dia todas as empresas elas estão abordando algum tipo de ferramentas de melhoria contínua. Então, para mim, as habilidades técnicas que a gente precisa ter diariamente são aquelas focadas em resolução e solução de problemas. Então, análise de quebra e falha, metodologias direcionadas para melhoria contínua, então WCM, TPM, 5S, porque tudo isso são ferramentas, ou seja, são metodologias que a gente busca maximizar os resultados através de algumas entregas específicas que estão relacionadas totalmente com a gestão. Então, por exemplo, para mim essas são as ferramentas mais técnicas, no sentido até porque assim, cada processo ele precisa, a gente tem cada processo ele tem uma particularidade de conhecimento técnico, certo? Hoje no que eu estou inserida é o conhecimento técnico da extrusão, e aí eu preciso sim ter algumas habilidades técnicas, mas se a gente for olhar assim de modo geral para todo o mercado, é conhecimento de ferramenta de melhoria contínua, né, de ISO, e a gente vê isso em quase toda, por exemplo, quase todas as vagas que às vezes abrem relacionado ao supervisor, sempre tem lá um requisito necessário, é conhecimento de metodologia, é Green Belt, são essas metodologias assim focadas em melhoria contínua, sabe? Além dessa parte de metodologias ágeis que realmente são importantes para poder fazer aqueles ajustes finos e também chegar aos objetivos daquela companhia e às metas que são estabelecidas, a gente tem também um papel que é muito importante, que seria o uso de tecnologias digitais, como um ERP, por exemplo. E aí, no seu dia a dia, de que maneira a tecnologia apoia a execução do seu trabalho? Hoje em dia eu faço a utilização do sistema do RP e aí ele me ajuda na extração dos relatórios que eu tenho do dia anterior, do que eu tenho ali, por exemplo, até no mesmo dia, eu consigo ver o resultado do apontamento que se faz do processo da linha. Então, assim, por exemplo, não é preciso ter uma pessoa lá que perca horas do seu dia fazendo apontamento, fazendo transcrição, né? Vamos dizer assim, em relação do que está no papel, que alguém apontou no papel, para uma planilha de Excel para gerar um relatório futuro. Então, o RP ele te dá uma velocidade, te dá uma confiabilidade de dados muito maior do que se você tivesse ali no papelzinho, né, fazendo a medição. Então, assim, além de tempo, né, de velocidade, que a gente sabe que hoje tudo a gente precisa entregar com uma celeridade muito maior. Então, ajuda a gente nas análises críticas de maior qualidade, não só RP, né? E principalmente quando a gente tem a integração entre os sistemas, tanto RP quanto Power BI. Então, hoje em dia, inclusive, poderia até ressaltar lá, voltando nas habilidades técnicas, que o Power BI é outra ferramenta que a gente precisa estar junto aí do mercado, porque valoriza muito as nossas informações, né, para poder a gente fazer uma entrega. Então, assim, coisa que eu perdi há um tempo atrás, há uns 3 anos, fazendo uma análise de gráfico de Excel, tentando pegar um pouquinho de uma base, de outra, e extrair. Hoje a gente ali com o Power BI, 5 segundinhos, já consegue ver, já consegue ter uma visão muito grande do sistema, justamente pela essa integração que a tecnologia faz hoje, né, entre o RP e o Power BI.
Sim, é importante você citar isso, até porque hoje, com o avanço da parte de tecnologia, muitas ferramentas já se conversam, né? Elas já se integram, então é até ainda mais seguro obter informação dessa maneira e também mais prático para quem está utilizando ali no dia a dia, ter essas informações integradas de todos os setores ou conseguir Uhum. enxergar a empresa da maneira como precisa, né? Sob o ângulo que precisa. Sim. E eu queria que você comentasse para a gente, Aline, como é um dia de supervisão. Quando você chega na empresa, quais são as tarefas que geralmente você faz? Como é a sua rotina geralmente? Então, se a gente fosse fazer um video take, né? Feito se comenta. Então, ó, inicia o dia já falando sobre segurança, então, pelo diálogo ali de segurança, né? Que particularmente algumas empresas, né? Falam, se chama de DDS, certo? Que é o Diálogo Diário de Segurança. E aí a gente começa falando sobre segurança, então, utilização de EPI, utilização relacionado a... Esqueci. A gente fala sobre segurança relacionada à utilização de EPI corretamente, e aí, após isso, após essa orientação sobre segurança, faz um overview também sobre qualidade, sobre produção. Após isso, a gente direciona para a fábrica. E aí, uma das coisas que a gente precisa sempre ver, né, como primeiro lugar, é que ao entrar na fábrica, ao acessar a minha linha, será que eu estou com todas as proteções ali adequadas corretamente? Será que eu estou com uma linha que dispõe de segurança? Lembrando que segurança é o nosso valor, né? Precisa estar inserido em todas as atividades que a gente faz, porque a gente está inserido no ambiente industrial. Então, atitudes seguras, né? E lutar, assim, no sentido de priorizar ações, sempre voltadas para a segurança, tem que ser o papel fundamental do supervisor de produção também, certo? E aí, a gente inicia o dia já nessa atividade voltada para a segurança, tá? E aí, após isso, todo mundo conferiu, tá tudo certo, a gente vai, de fato, olhar ali para o produto, né? Então, assim, sempre nesse momento inicial, verificar as condições, as especificações técnicas do produto, entender, né? Fazer aquela leve verificação. Se a gente teve algum tipo de absenteísmo, né? Já que esse processo em si, a gente tem pessoas, né? Não é totalmente automativo, então é um processo que também ainda é manufaturado, precisa da presença de pessoas. Então, se caso tiver algum absenteísmo, a orientação é sempre entender ali com o colaborador, né, o que foi que aconteceu, se caso precisa de alguma ajuda pelo apoio da empresa, que são aquelas faltas não previstas. E às vezes acontecem as faltas previstas que você já sabe no dia anterior, né, e se programou para isso. Então, tem que fazer esse levantamento das pessoas para entender a capacidade hoje, o que eu tenho para produzir, né? Ou seja, o que o PCP pediu para eu produzir. Eu tenho essa capacidade, então eu preciso sempre alinhar isso em relação às pessoas, número de linhas e processo. Então, é sempre olhando para os três P's, ali, o produto, o processo e as pessoas. Então, será que produzir o produto ali com boa qualidade, né, das especificações e a quantidade correta, eu estou com as pessoas corretamente em seus devidos lugares? E aí, por exemplo, uma das atividades assim que a gente precisa sempre ter nesse sentido de quando a gente trabalha com manufatura é fazer a adequação de pessoas corretas no posto de trabalho correto, para que a gente consiga maximizar os nossos resultados ali, ou seja, identificar, né, onde cada pessoa é melhor em seu devido lugar. E aí, após isso, a gente tem ali o controle da produção, né? Então, eu vou identificar, será que essa linha específica que ela tá atendendo a peça hora, né? Ou seja, está tendo o atendimento ao lead time, a gente está realmente entregando aquilo que a gente precisa, no tempo correto, na quantidade correta. Então, essas verificações, assim, acontecem sempre ao longo do turno, tá? Então, geralmente, em várias empresas, essa verificação ela acontece hora a hora. Então, de 6 às 7. Será que às 7 ali eu fiz exatamente o que eu deveria fazer? Ou seja, eu realmente vou entregar aquela quantidade de produto? Então, quando a gente olha para as funções, vou fazer um resuminho, então, segurança, qualidade ali, entender se está tudo seguindo as especificações técnicas, se eu tive algum absenteísmo, ou seja, se eu tenho as pessoas alocadas ali para no seu posto de trabalho, né, da melhor forma possível, e aí fazer esse acompanhamento diário. E aí, como eu falei anteriormente, como a produção ela é algo totalmente dinâmico,
e existe várias frentes específicas, então entender como é que foi o dia anterior, se precisa fazer uma análise de causa, se eu tive alguma parada maior do que o mínimo ali aceitável, para que a gente possa chamar a manutenção para conversar, para entender o que aconteceu. E aí todas essas frentes de trabalho, elas são divididas, né, em agendas que ficam semanalmente, né, numa gestão de rotina, vamos dizer assim, né, do supervisor. E aí, dependendo do dia específico, a gente tem essas análises. Porém, fixo, né, voltando ali para o acompanhamento da produção, a gente tem uma reunião diária, ou seja, é aquela reunião que eu vou falar, comentar como foi o dia anterior, mas também olhando mais para frente, né? Ou seja, até porque o passado, né, o dia anterior, o dia anterior já passou e aí a gente precisa olhar para frente. E aí a gente coloca as ações que vão ser feitas a partir do que a gente determinar ali. É aquela reunião que muitas empresas chamam de reunião diária de manufatura. E ali, com todas as áreas técnicas, a gente desenvolve um trabalho, né, em específico, no sentido de entender ali o que é de melhoria, meio que para fazer uma divisão e aquilo que de fato é prioridade, é urgência e precisa ser feito naquele mesmo dia para a gente conseguir um excelente resultado. Então, ao longo desse dia, né, ao longo do turno, depois dessas saídas das reuniões, aí a gente tem que, né, trazer para o chão de fábrica, trazer para a operação o que a gente precisa fazer para fechar bem aquele dia. E aí, ao longo dele, está inserido o feedback, está inserido o acompanhamento, a escutativa com os colaboradores. Então, tem um pouquinho, assim, de várias atividades, né, de várias frentes ali para que a gente possa conseguir um excelente resultado. Sempre olhando os três P's ali, produto, processo e as pessoas. Sim, eu imagino que o dia a dia de um supervisor de produção Sim, deva ser muito movimentado, com o tempo muito curto, como tudo dentro de uma indústria, por exemplo, né? E é sim, bem interessante você falar com empolgação sobre como é a rotina do supervisor. sim. Eu adoro, assim, essa dinâmica, sabe? Eu não me vejo em outro lugar, assim, em outro ambiente. Porque a fábrica, né, a manufatura, ela é desafiadora no sentido da gente ter que olhar várias frentes de trabalho e trazer e convergir para um único ponto. Porque no final, o que a gente precisa é entregar para o cliente, né, aquilo que ele está fazendo, a sua especificação ali junto com a empresa, e junto trazer o desenvolvimento das pessoas, né, trazer junto as pessoas, né, trazer com que elas se sintam felizes de estar ali com a gente. Então, para mim, assim, eu acho um ambiente incrível, sabe? E é você tem um crescimento, assim, profissional e pessoal gigante, porque é tudo muito acelerado e eu adoro essa dinâmica. Foi muito interessante isso, Aline. E para a gente poder finalizar essa entrevista sobre o papel do supervisor de produção dentro de uma indústria, eu queria que Ah, você comentasse quais são os pontos que você mais gosta na sua rotina, quais são as tarefas que mais te dão satisfação de executar enquanto supervisora. as atividades assim, que eu me sinto que é muito satisfatório para mim, as atividades que são muito satisfatórias para mim, são aquelas relacionadas a desenvolvimento das pessoas, então, no sentido, quando a gente faz análises de melhoria contínua, ou seja, fazer alguma análise de ferramentas, porque aí a gente consegue juntar, né, a experiência de algumas pessoas com a análise crítica, e quando a gente olha também para o desenvolvimento, para o feedback. Então, eu gosto muito de dar feedback, eu gosto muito de estar junto das pessoas. E aí, dias como esse são muito melhores, assim, porque você consegue ver a evolução. Já tive casos de pessoas, por exemplo, que estavam insatisfeitas com o trabalho, né, que não estavam se sentindo ali mais pertencentes. E aí, quando você está junto, quando você entende a pessoa, já tive pessoas de sair de, por exemplo, eu vou pedir um desligamento e com isso fazer um trabalho de desenvolvimento, fazer um trabalho de estar junto, de desenvolver ali aquela motivação, né, na pessoa de estar junto. E aí a gente transforma uma pessoa de alguém que não queria mais nada, no sentido de, tipo, pedir um desligamento, pensar em tomar essa decisão para uma futura promoção, sabe? Eu tive pessoas que, nesse caso, que a gente conseguiu que essas pessoas fossem promovidas, ou seja, trazer de volta, sabe, aquela vontade ali, aquela necessidade de conquistar algo. Então, para mim, essa parte, ela é muito satisfatória.
Muito bom, Aline. Bom, quero agradecer aqui a sua participação, dando essa entrevista para a equipe do Blog Industrial sobre o papel do supervisor de produção. Ficamos bem felizes de ter um pouquinho aqui do seu conhecimento e a sua visão sobre o papel sobre esse papel que é tão importante dentro da indústria. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço o convite e estou disponível para as próximas. Se você gostou dessas informações que você assistiu aqui nesse vídeo da nossa entrevista Palavra de Especialista, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de deixar o seu comentário. Até a próxima!